Eu, Chapa, amo podcast Cegaiada. Já é. Podcast Cegaiada. Tu é cego. Muito bem, se tu é cego, se tu não é cego, não importa. Importante que você está aqui conosco na Rádio Vox e também no seu YouTube. E na Vitória Inclusiva Spotify, em mais um podcast Cegaiada. Essa alegria sempre juntinho de você, trazendo a informação, a alegria e a descontração e muitas diversidades, né, como diria outro. Muitas diversidades está aqui no nosso podcast Cegaiada. Na produção é o Bruno Branco, Thaís Sabaski, jornalista Teco Barbero, o Mazinho aqui na mesa de som, chacoalhando as ponteirinhas, lampadinha, trazendo essa alegria pra você. Também agora na nossa nova Laurita, lá no vídeo e no logo, né, com as fotos, Laura tudo assim. Lucena. Laura Lucena trazendo aquelas Andressa Lucena. as fotos pra você, a alegria toda. E meninos e meninas, estamos aqui novamente. E aí vocês, como estão? É isso aí, meu povo lindo, muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que está aí na nossa sintonia, na Vox Vision, também no nosso YouTube, também na Vitória Inclusiva, enfim, muito legal. Agradecer aí de novo aí a nossa mais nova Laura Lucena, que está aí na edição de foto, vídeo, logo, também a Andressa, valeu demais. Né, isso aí, começando mais um podcast Cegaiada, aqui um podcast que faz a diferença em sua vida. E hoje temos aí um convidado hiper especial, né? O cara é dublador, né? O cara vai falar um pouquinho pra gente aí. O Ronald, o nome dele é chique, gente, é Ronald. Demorei 1 hora para aprender a falar o nome dele. Mas antes de falar com ele, Teco Barbero vai se apresentar e vai falar um pouco do nosso convidado. E aí, Teco Barbero? Fala, turma, desta coisa maravilhosa, maravilhinda, que é o nosso Cegaiada. Mais um podcast Cegaiada chegando para você, né? Como o Bruno já falou, com um super convidado que vai aí trazer uma história bacana, vai contar um pouco pra gente aí sobre dublagem, né? Ele que é ator, dublador, professor também, tá? Da aula de dublagem e nesse ramo de atores e teatro e tudo mais, né? E nós vamos falar exatamente sobre dublagem, porque dia 29, agora de junho, é o dia do dublador, né? Ronald Abreu, muito obrigado por estar com a gente aqui no Cegaiada e muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço vocês. Agradeço vocês pelo convite e que bom estar aqui para conversar um pouco sobre a minha profissão, sobre a dublagem, que é essencial para a nossa cultura, né? Perfeito, né? A dublagem, ela é essencial porque a gente recebe muito conteúdo de fora, né? E a maioria das pessoas não fala um outro idioma, então, fora a adaptação, né? Para a nossa cultura. Mas antes de a gente entrar na dublagem, eu queria conhecer um pouco, né, sobre o Ronald Abreu, né? Fala um pouco sobre você e como você começou na profissão de ator e depois virou dublador. Bom, eu comecei no teatro com 11 anos de idade, no teatro amador. E de lá para cá eu nunca mais parei de trabalhar com teatro. Às vezes a gente trabalha um pouquinho mais, depois dá uma pausa, porque tem outros projetos para fazer. E tô aí nessa lida. Eu até já perdi as contas, né? Com 11 anos de idade, como eu tô com 50, tem 49 anos, é isso? 49? Não, que 49? Tem 39. 39 de profissão. 39, Tá vendo? Eu sou ótimo. Olha, eu sou ótimo em matemática, você percebeu, né? Mas você
começou ali já, né, jovem, né? Num Sim, tempo sim. que ainda não tinha, né, o que tem hoje, né? Tanto a oportunidade para estudo. Como é que foi isso aí? Então, eu sou maranhense. Eu trabalho e moro no Rio de Janeiro, mas eu sou do Maranhão, nasci na capital, São Luís. E lá a gente tinha, é, a gente realmente não tinha muita entrada para estudo, mas tínhamos os cursos dados no Centro Cultural lá de São Luís, onde eu fiz alguns cursos de teatro, oficinas, no Odilo Costa Filho, e me apaixonei por aquilo. Como eu fazia parte de grupo jovem da minha igreja, que eu era da Igreja Católica, eu fazia essas apresentações de fim de ano, da Paixão de Cristo, e aí eu comecei a me interessar em escrever, inclusive. Então, tipo, no Dia das Mães, eu escrevi uma peça para fazer uma homenagem às mães e acabava dirigindo também. Tudo amador, né? De forma amadora, mas de forma muito consciente do que eu estava fazendo. Eu acho que o teatro já nasceu comigo, Olha que né? bacana. Então, é, eu sou tímido fora dos palcos, mas quando diz respeito ao trabalho, eu já eu me deixo levar por Você aquela se envolve obra com o o que eu estou personagem. fazendo. Sim, sim, com certeza. E é isso. E Então, aí? eu vim para o Rio de Janeiro, atrás, saí do Maranhão com 18 anos, vim para o Rio de Janeiro para correr atrás de oportunidades, né? Que aqui estava o nicho da televisão. Eu pensava, na época, em fazer TV, hoje, longe disso, mas cheguei até a fazer algumas participações, poucas, para a Globo, mas eu não vi que não era a minha era realmente o teatro. Então, e logo depois eu conheci a dublagem através do curso que eu fiz e me apaixonei. Porque, assim, a gente tem uma coisa na dublagem que a gente diz que a dublagem é igual uma cachaça. Quanto mais você toma, mais você quer tomar, mais você quer estar ali junto. Que A massa. dublagem é realmente viciante, né? E quando que foi a sua primeira dublagem e que personagem foi? Então, como todo mundo que começa na dublagem, a gente não começa com um personagem específico, nada que seja marcante. Eu comecei a dublar no mesmo ano que eu concluí o meu curso. Eu fiz curso com a Sumara Luiz, que hoje já não dubla mais, e ela me ensinou muita coisa que eu conheço de dublagem, né, e me apresentou o ofício, né. Como eu digo, a dublagem ela é um braço do trabalho do ator. Então, a gente tem que saber interpretar, a gente tem que trabalhar com as intenções, com as emoções, mas tem a técnica que é a mais complicada. E aí eu comecei em 96 fazendo o que a gente chama de vozerio. O que seria o vozerio? Uma cena onde você tem, vamos dizer, num, num, numa lanchonete. Pronto. Numa lanchonete você tem ali aquelas pessoas comendo, conversando, esperando na fila, Um tal. burburinho, né? Aquele burburinho. É É, isso, né? é, Isso, fazer o burburinho mesmo. fazer um burburinho, entendeu? Então, assim, é, eu comecei fazendo, como todo mundo, a gente começa fazendo vozerio. O primeiro personagem mesmo que eu fiz, aí a gente chama de ponta, né? Eu nem lembro, era um desenho animado, não lembro o nome do desenho, era um desenho bem tosco, inclusive. E eu não lembro mesmo, porque foi uma participaçãozinha, era uma entrada era um desenho de robôs ali. Tá? Esse personagem aparecia, falava alguma coisa e
sumia no espaço. E aí acabou a participação do personagem, e acabava a minha participação ali, foi o primeiro personagem que eu fiz. Isso eu não sei nome. Você trouxe um ponto interessante. Quando aparece uma coisa assim, né, ainda que isso aí foi só uma pontinha, mas você vê que o negócio é meio estranho, meio tosco e tal. Isso é ruim ou não faz diferença para quem está dublando? Não faz diferença em relação à questão do trabalho em si, né? Uhum. Porque como é trabalho, a gente como profissional, a gente tem que estar disponível, se disponibilizar para fazer aquele personagem da melhor forma possível. E, sim, tem trabalhos que a gente pega na dublagem, por isso que a gente fala, a gente faz uma versão brasileira, né? A gente não só coloca o que está sendo dito de produções estrangeiras na nossa língua pátria, a gente coloca aquilo da forma que as pessoas que estão assistindo possam entender ou imaginar que quem está na tela está realmente falando em português, que não é um americano, não é um japonês, não é um russo. Uhum. Entende? Então, assim, a gente, quando tem qualquer tipo de trabalho, a gente tem que se entregar da melhor forma possível. Então, até porque também eu já fiquei surpreso com obras que eu fui chamado para fazer. Isso eu posso contar até mais para frente um pouco. Eu fui chamado para fazer um teste. Quando eu li o desenho, eu falei, caraca, eu não quero ganhar esse teste. Não quero ganhar esse teste, sair... Porque geralmente é o contrário, a gente sai do estúdio, quero ganhar. Aquele eu dizia, eu não quero ganhar esse teste, por favor, não. Aí eu ganhei. E fiz o desenho. Entendeu? Mas assim, mas foi um aprendizado, foi um crescimento muito grande. Então, claro, quando a gente está trabalhando profissionalmente, a gente tem que dar o melhor que a gente tem, né? Uhum. O melhor que a gente consegue para que quem está assistindo ali a obra acredite realmente que aquele personagem é brasileiro. E aí você foi trabalhando a dublagem junto com outros trabalhos de palco, né, principalmente no teatro, isso até hoje? Sim, hoje eu estou um pouquinho afastado do teatro, porque a gente tinha uma companhia teatral e a última apresentação que a gente fez foi em 2019, antes da pandemia. E foi assim, eu digo que eu ainda estou meio que de luto, porque a nossa maestrina, nossa mestra da companhia, que era a Vera Monteiro, e que muitos conhecem até de alguns trabalhos na televisão, ela infelizmente nos deixou em 2020 e acho que 2021. A gente tinha parado os trabalhos em 2019. A última apresentação que a gente fez foi uma leitura dramatizada de uma peça minha, que eu escrevi, onde ela fazia, inclusive, Deus. O nome da peça é Quando Deus Vai ao Boteco. E assim, ela fazia Deus, e quando ela faleceu, a companhia meio que se desfacelou, se desfez. Eu até hoje penso em levantar de novo o pessoal, mas deu uma desanimada por conta do baque. Foram muitas, não só ela, né, mas outras pessoas próximas, atrizes, atores, próximos a nós que se foram na pandemia. Então, meio que eu ainda me considero um pouco de luto. Entendeu? Então, eu ainda não senti vontade de voltar a trabalhar com teatro. Entendi. Bruno? Bruno parece que caiu, né? Não, eu acho que ele tá aqui, tá mutado, né? Tá mutado. Voltei, minha gente. Voltou. Tá um barulhinho. Pipi. Isso. É que a internet aqui fica oscilando aqui, aí Horrível, eu sim. volto. Internet é coisa de louco. Então, mas continuando o papo aí, né? Eu queria saber, né? Aproveitando que você está falando sobre o teatro, além desse espetáculo que você falou, que você participou, além da companhia, você já fez alguma outra peça, assim, que você pode dizer, sem ser por essa companhia que você criou, assim, você já teve alguns espetáculos, assim, com
Com atrizes Sim. mesmo renomadas, assim? Sim, não, atrizes renomadas em palco eu ainda não tive essa oportunidade, mas sim, fiz já vários espetáculos. Mágico de Oz foi um deles, onde eu tive o Bacana. prazer de emprestar meu corpo pro leão. Oh, que legal. Mágico de Nossa, que Oz. legal. Eu fiz uma peça logo em seguida que eu amei fazer, que era Quem Disse que Papai Noel Não Existe, que era da mesma diretora que dirigiu A Gente Mágico de Oz. Eu fiz, pronto, você falou de atriz renomada, lembrei, eu não podia ter esquecido, foi uma gafe, mas atriz renomada eu tenho no meu currículo uma peça com minha amiga de toda uma vida de dublagem, que é a Selma Lopes, grande Selma dubladora que vocês Lopes. devem Legal. conhecer, Sim. e eu tive o prazer de fazer As Filhas da Mãe no teatro, eu sendo uma filha dela. Ai, que legal. Olha, que legal. Esse é famoso, hein? Aí depois a Globo transformou em novela, mas não tem, que na verdade não tem muito a ver com a história da peça, a novela, mas o título foi o mesmo, As Filhas da Mãe. E assim, uma experiência, eu tô falando com essa, mas a gente tem que voltar, a gente tem que fazer, entendeu? Nossa, Eu tô até Selma que é o pensando, ícone da dublagem aí, né? Com 93 anos, se não me engano. pois é, eu tô até pensando em colocar ela, dar uma cantada nela para ver se ela aceita fazer Deus na minha peça. Olha Já só. já que a Vera se foi, porque a minha concepção de Deus é feminina, então Uhum. não quero. Eu quero uma visão completamente diferenciada de tudo que a gente É tem de Deus. interessante isso, né, gente? Nossa, com certeza. A gente Com fica certeza, pensando sim. em Deus, que aquele homem tal. E Deus pode vir sendo feminino também. Sim, claro. Deus não Pois tem é. sexo, Deus não tem etnia, Deus não tem raça, não tem cor. Deus é Deus e pronto, né? Pois é, e tá em toda parte. E aí, fora essas peças que eu citei, eu acho que mais que eu fiz. É que eu já fiz tanta coisa que eu não vou lembrar agora. Vamos deixar por aqui. Uhum. E Essa que eu aí, citei. eu queria voltar ali para a dublagem. Como é que apareceu isso, assim, na sua vida? Lógico que isso é um braço do lado artístico de ator, né? Mas como é que isso foi, assim, realmente? Você procurou isso? Você Não, sempre gostou de escutar dublagens? não. Nem sabia o que era. É a minha cunhada, na época ela não era minha cunhada, era só minha amiga. Eu estava na casa, ela era casada, a minha cunhada hoje, é casada com meu irmão, era casada com o ex-marido dela. Eu estava na casa dos pais dele, tinha ido para o almoço, e lá depois do almoço, ela veio com o jornal e falou: Ronald, porque ela é louca por dublagem. A vontade dela era ser dubladora. Ela falou assim: olha, você é ator, faz o curso. Eu falei: como é que eu vou fazer, gente? O que é isso? Explica para mim. Ela falou: então, dublagem. Aí foi ela que foi dublagem. Olha, que legal! E eu completamente alienado ao assunto. Completamente. E aí eu peguei aquele jornal, vi a matéria do curso, falei: vou me informar, corri atrás e tal, e fiz o curso da Sumara. Foi quando eu comecei, mas a culpada de eu ser dublador hoje é a minha cunhada. Entendeu? Eu Que não barato! tinha menor interesse. Não tinha menor interesse, não passava pela minha cabeça essa opção de ser dublador. Uhum. E aí você começa aí a fazer algumas pontas, né? Primeiro fazendo ali o vozerio, depois fazendo pontas, mas aí começa a evoluir. Qual foi, assim, o primeiro personagem, né, que você realmente tomou espaço no filme, na série, no desenho? Então, o primeiro grande personagem que eu digo que é meu carro-chefe foi o Guia do Super Choque. Sim. Né?
que eu, até hoje, todo mundo que me encontra, os meus alunos, quando me veem, a referência é o Guia. Dá uma palhinha do Gear aí, para quem não conhece. Cara, eu não tenho mais voz para isso, porque isso foi há 20 e poucos anos atrás. Nossa, Eu ele tô tinha uma com voz mais fina, né? na verdade, assim, era a minha voz, só que jogada para a cabeça, entendeu? É que ele tinha uns agudos na hora de falar, tipo assim, vai lá, Super Choque. Aí, cara, cuidado, Era assim. entendeu? Cuidado, bola de fogo tá vindo na tua direção. Umas coisas meio... Porque era um garoto de 16 anos, eu já tinha 22 na época, né? Quando eu comecei a dublar. E hoje com 50, a voz modificou. Vai mudando, até porque eu fui também fazendo alguns trabalhos de fono para poder ter uma diversidade um pouco maior de voz. Então, eu fui perdendo aquela jovialidade que eu tinha na época. Mas o Guia foi meu primeiro grande trabalho, assim, reconhecido pelo grande público e que eu tenho muito orgulho de fazer. Porque às vezes eu assisto uma coisa ou outra no YouTube e eu fico assim, cara, sou eu mesmo? Quem que fazia com você o O Super Super Choque? Choque era o... Oh, Jesus Cristo, eu vou cometer esse pecado. Eu juro que até o final da entrevista eu falo o nome dele, tá? Porque realmente deu branco. Acontece, isso aí acontece. Isso porque é meu amigo, né? E colega de trabalho. Imagina se não fosse. E aí, Ronald, você começa aí, depois do Super Choque, vieram tantos outros, né? Mas você comentou aqui de um que você não queria fazer, né? Comenta melhor aí sobre o teste que você saiu não querendo passar e passou. Ronald? Então, sobre o teste, era o desenho Capa Mike, que era para Nickelodeon. Esse desenho foi dublado na Delarte. E quando o Lauro Fabiano, que era o diretor do desenho, me chamou para fazer o teste, que eu fiz o teste, porque assim, o desenho, a história do desenho era atores que faziam parte de uma série. Então, enquanto atores, eles eram pessoas normais e tranquilo, vida que segue, mas eles moravam praticamente todos no mesmo prédio. Só que na hora da gravação, cada um tinha o seu personagem. O meu personagem, esse personagem que eu fiz o teste, mas eu não queria passar e passei, era o Gonar, que era, enquanto ator, era o mais bobalhão de todos. Sabe, aquele cara todo relaxado, ai, mas isso aqui, peraí, cara, poxa, Mike, faz assim. Só que enquanto ele, personagem, ele interpretando o personagem da série que eles gravavam dentro do desenho, ele era o monstro. Ele era o vilão da história. Entendi. E era o tempo todo com esta voz gritada, rasgante. Nossa. Desculpa, só de fazer já arranha a garganta. Para piorar a situação, por isso que eu eu não queria ter ganho o teste, o personagem, ele abria o desenho, todo o episódio. O personagem abria o desenho com uma gargalhada monstruosa, longa, e logo depois seguia com uma fala. Quase não tinha respiração. Eu não sei o que o ator que dublou esse desenho lá nos Estados Unidos tinha, porque eu apanhava para fazer. Ele abria o desenho e fechava o desenho com a mesma cena. E o Lauro Fabiano, ele não queria aproveitar, ou seja, eu gravei a abertura, poderia ser aproveitada para o final, mas ele não queria colar, porque às vezes tinha, como era final do episódio, e
o episódio se passava e tudo mais. Aí, porque assim, eles começavam o episódio gravando a série. Aí dava alguma coisa ali, alguém gritava, corta. Aí, quando terminava o episódio, eles retornavam à gravação para refazer aquilo que eles não conseguiram. Então, sempre tinha alguma modificação de texto. Por isso, não podia ser copia e cola. Então, eu tinha que gritar, gargalhar, falar no início, gritar, gargalhar e falar no final. Fora que Nossa, isso em cada episódio? Todos os episódios você tinha que fazer isso? em todos. Nossa. Eu apanhava. Por isso que esse desenho, para mim, eu achei muito tosco. E assim, nos anos que você foi aprimorando técnica e mais no estudo, tem algumas sugestões para casos como esse, você ser um pouco poupado disso? Eu digo o seguinte, a gente tem que trabalhar, principalmente quando a gente vai fazer algum tipo mais rascante, né? Mais gutural, que tem que usar um pouco mais a garganta. Existem técnicas que você coloca a voz no lugar certo para não ferir a tua garganta. Porque senão a gente sai do estúdio sem voz. Às vezes, numa reação que seja um pouquinho mais gritada, a gente corre um risco, se gritar errado, de perder a voz. Então, existem técnicas para isso. Só que, assim, na época do desenho também, eu tinha um problema que eu era fumante. Então, Isso é um agravante. isso era muito, muito agravante. Graças a Deus me libertei desse mal que eu estava fazendo para o meu corpo, né? Então, hoje eu tenho mais ar, hoje eu tenho mais possibilidade de trabalhar a minha voz com um pouco menos dano para determinados personagens, um pouco menos de dano para minha garganta. Bruno? Mas existem técnicas. Vamos ver se o Bruno aparece aí. Quer fazer mais uma pergunta? Eu acho que ele está conectado aqui com a gente. Ele tá. Aí, acho que ele vai aparecer. Tô aqui, gente. Eu queria perguntar para você, né, aproveitando que a gente está aí no dia da dublagem e tal, qual é a importância da dublagem para você hoje, nos dias de hoje? Porque, por exemplo, eu falo para mim, que sou um cara telespectador, eu acho bem legal porque, assim, pra gente, remete muita coisa bacana, porque, por exemplo, quando eu era pequeno, que eu não entendia que as coisas eram dubladas, eu me identificava muito com aquela pessoa que dublava, pra mim, era o cara. Tanto Principalmente o cego que só ouve a voz, né? Isso. Aí você vai ficar... Principalmente o cego. Quando eu via o ator original, pra mim era muito estranho, porque pra mim, eu me identificava com aquela pessoa. Tanto que não tem vínculo, né, com aquilo outro, Ficava bem estranho, tipo, porque exemplo, uma que ele não entendia o ator falando, e o outro que a voz era diferente. Duas coisas. Porque, por exemplo, por exemplo, o Chaves. O Chaves, aqui no Brasil, o cara que dublava o Chaves, pra mim, o Chaves era ele. Era ele, então, isso tipo, quando eu ouvi a voz do Chaves lá falando, o Roberto Bolaños lá falando, mas era muito estranho, você não consegue identificar o Chaves. É muito louco isso. Então, como que é a importância hoje para você da dublagem? Olha, eu te digo uma coisa, que hoje a importância da dublagem é a mesma que eu tenho de referência da minha infância. Porque da mesma forma que você se identificava com o dublador e não com o ator, né, com o ator em si, no caso da voz do original. Eu também fazia, eu acho que todo mundo faz isso, né, identificar a voz com a imagem. É uma coisa muito, muito louca. Eu lembro que a primeira vez que eu vi num video show, eu ainda morava lá no Maranhão, passou uma matéria no video show falando sobre dublagem, e o Garcia Júnior dublava o MacGyver.
Só que aí eles foram fazer a reportagem na Herbert com Garcia Júnior e tal, e depois botaram um trecho do original, do ator falando. Quando eu escutei, eu falei, gente, que voz horrorosa esse ator tem. Porque É assim que eu pensava também. Porque a gente está acostumado, porque o americano, ele tem uma voz um pouco mais anasalada, né? É uma vozinha um pouco mais chata. A gente, nós brasileiros, a gente mora em um país tropical, então a gente tem uma voz um pouco mais aberta, não tão anasalada. E eu achei muito, muito estranho. E eu acho que a importância, respondendo a tua pergunta, eu faço umas voltas para responder a pergunta, é impressionante. Respondendo a tua pergunta, eu acho a Isso é bom importância que da rende dublagem bola. hoje. acho primordial a dublagem. Como eu falei no início, a dublagem ela é um patrimônio cultural. Porque sem a dublagem, quem é cego, quem não sabe ler, eu vou começar por quem só tem referência de imagem, só tem referência de som, no caso de vocês, dos cegos. Uhum. Eu acho muito bom que tenha dublagem, porque como é que vocês iriam, né? Impossível. Vocês, como todos nós. Não tinha como. Exato, porque eu acho que é uma forma de trazer todo mundo para o mesmo lugar. Eu acho que a dublagem faz isso. É nesse ponto que eu estou querendo chegar, entendeu? Acho que a dublagem ele deixa todo mundo no mesmo patamar. Quem é cego, quem não sabe ler. Entendeu? A dublagem seria o rádio, né? O rádio ali no filme, porque é o áudio, né? Apenas o áudio. Mas que dá a vida a tudo aquilo ali, né? É a vida. Sem a dublagem não tem vida dentro do personagem ali. É muito bacana. Mas, além disso tudo, a dublagem ela propicia também a adaptação para a cultura do país, né? Que também é muito interessante. Uma coisa interessante que tinha, porque teve um tempo aí que tinha dublagem nos estúdios na TVS, então você já sabia. Eles falavam umas coisas que nós falamos só aqui no Brasil. Falava, ele tá traduzindo, não tá traduzindo a pé da letra. Ele ficava falando coisas assim, falava, mas isso é traduzido nos estúdios da TVS. Aí falava, é por isso. Então, adaptação. A dublagem ela permite adaptações, né, Mazinho? Que assim, que como o Ronald já colocou, você escuta, inclusive, né, Ronald, comenta um pouco pra gente sobre isso aí. Como é que o diretor, ele adapta, às vezes, palavras e escolhe até personagens que são citados pelos ou filmes, ou desenhos, ou enfim, que fazem sentido para o mercado original da produção, mas que para nós não fazem sentido, e aí você adapta para personagens nossos. Como é que é isso aí? É um trabalho em conjunto, essa adaptação. Começa pelo processo de tradução em si, né? Os tradutores de dublagem, eles fazem a parte deles, e eles colocam no papel o que está em inglês falado, eles colocam no papel em português. A partir daí, dependendo do tradutor, porque tem tradutor que já faz a adaptação em si ali na hora da tradução. Mas tem tradutor que não consegue fazer, ou não se preocupa com isso, ou tem uma demanda muito grande de trabalho, porque tem que traduzir várias produções para vários estúdios, e aí não tem tempo. Então, passa pela questão do diretor, junto com o dublador, na hora, enquanto está dublando, quando está rolando ali a dublagem do personagem, e atentar para, olha só, o papel do diretor é muito importante nisso, porque o diretor às vezes diz assim, olha, não, troca isso por aquilo, sabe, vai dar um joguinho de cintura, não, essa piada, porque tem coisas que vêm escritas no papel pra gente ler ali, que a gente fala assim, não, isso aqui não tem nada a ver com a nossa realidade, às vezes o dublador, a gente, enquanto está dublando, fala pro diretor, posso trocar isso por aquilo?
Aí o diretor avalia e fala, não, pode, né? Ou então não cabe. Então é um trabalho em conjunto, tradução, direção e a dublagem em si, o dublador na bancada. Teve algum episódio que você destaca sobre isso aí? Ah, eu lembro de uma cena tal que eu adaptei tal coisa, ficou, né, bem diferente do que era. Cara, tem uma fala que eu sempre gostava de falar no Super Choque, quando eu tinha oportunidade, no guia, tá? Lembrei, o Super Choque é dublado pelo Luiz Sérgio, tá? Ai, ó. Um Entendeu? abraço pro Luiz Sérgio. É, porque senão fica meio esquisito não falar o nome dele aqui. E tinha uma frase que às vezes acontecia alguma coisa com o guia, enquanto Rich, principalmente, mas como guia também aconteceu algumas vezes, de alguma coisa grudar nele e tal, e eu mandava um bordão que era meu, quer dizer, sai de mim, sai de mim, sai de mim, sabe? Foi uma coisa que não tinha no texto, e eu joguei aquilo ali e ficou, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente vai fazendo na hora e se o diretor gosta, fica, entendeu? Igual, por exemplo, são improvisos que a gente fala, né? Fora da dublagem, eu estava gravando um curta-metragem para a Academia Internacional de Cinema, fui convidado para fazer curta-metragem e teve uma cena com Ivo Meirelles, participava com a gente no elenco, e ele era um cara preconceituoso, né? A gente ficava todo mundo preso dentro do elevador e ele queria apertar tudo quanto era botão do elevador, para o elevador simplesmente parou. E aí, no ensaio, eu chegava perto dele, aí ele meio que me mandava tomar naquele lugar, né? E aí, não estava no texto, eu na hora mandei assim, Deus te ouça e te dê em dobro. Cara, o set de filmagem veio abaixo, entendeu? São umas coisas de improvisação que a gente vem, a gente manda. É o que eu sempre falo para os meus alunos, pequem pelo excesso, nunca pela falta. Porque o excesso a gente tira, entendeu? Agora, se faltou para colocar, dependendo da situação, não acontece, não funciona. Entendeu? É mais fácil a gente cortar o excesso, aparar as arestas, do que fazer colagem, né? Fazer colagem do que está faltando. E aí, Ronald, eu queria que você trouxesse um panorama para a gente aqui de como é que está a dublagem hoje, né? A gente sabe que mudou muito, né? A tecnologia veio. Hoje você pode, perguntei isso para você antes da gente começar aqui, se você gravava coisas aí na sua casa, né? Você, né, montou o estúdiozinho. Você acha que mudou muito e você sente falta, quando faz trabalhos assim, de estar com o grupo, gravando todo mundo junto, como era antes, aquela vibração que sempre teve, né? Eu já vi entrevista de dubladores que falam, olha, eu me mexo aqui quando estou gravando, eu já dei soco no outro para entrar, enfim, coisas assim. E hoje não é mais assim, né? O que você tem para falar sobre isso aí? Eu sou muito saudosista da época áurea que eu comecei, né? Eu falo a época áurea porque ainda consegui pegar as tecnologias antigas. Em 96 a gente trabalhava ainda com o Matic, depois com o DA, depois veio o Matic e depois o Pro Tools. E eu acho assim, até hoje eu sinto realmente falta, porque quando a gente tinha, vou citar mais uma vez o Super Choque aqui, às vezes eu gravava eu e o Luiz Sérgio na bancada, era o diálogo dos dois, então quando os horários batiam, ou seja, eu e ele podíamos fazer juntos, era preferível, até também no bate-bola, né? A conversa ali. E eu sinto falta, porque às vezes eu estou gravando, mesmo presencial, eu estou gravando sozinho, porque
o interlocutor do meu personagem, o dublador já fez ele, ou vai fazer depois. E isso acho que falta esse calor humano. Tanto é que quando tem algum vozerio, que hoje a gente se junta mais em vozerio do que em qualquer outra cena, e tem um vozerio que junta 4 colegas em cena, eu acho maravilhoso, porque a gente tem o calor humano ali, aquela troca, entende? Uhum. Vozerio, diferente do que muita gente possa pensar, vozerio não é uma coisa fácil de fazer. Tá? Fala assim, mas é só falar qualquer coisa. Não. Você tem que saber qual é a intenção da cena, você tem que saber o que está acontecendo com aquele povo que está ali. Você, às vezes, tem que se agarrar em um bonequinho daquele que está na tela, né, para poder fazer com que o negócio aconteça. E tem que tomar cuidado, porque se você falar uma coisa errada, você vai ter que refazer tudo, e se for um vozerio com 4 pessoas na bancada, por exemplo, como acontecia antigamente, todo mundo vai ter que refazer de novo junto contigo. Então é uma responsabilidade. Bastante complicado. Não, mas eu sinto falta disso. O saudosismo é muito grande dessas coisas. Mas você acha que isso interfere também no desempenho? Muda? Gera clima? Falta de clima também muda? A gente tem que se adaptar. A verdade toda é essa. A gente teve que se adaptar, porque a pandemia trouxe essa imposição para o nosso trabalho. Tivemos, por isso que eu falo, eu tenho minha home cabaninha em casa, que é feita com armação de PVC e edredom, mas tem o isolamento acústico direitinho e tal. Só não é aquela cabine fechada, anti-ruído, porque realmente não, nem tem onde colocar uma cabine daquela, mas enfim. Eu fico pensando que hoje a gente tem possibilidade de trabalhar por conta desse avanço que a pandemia nos trouxe, que é um avanço de qualquer forma. Eu tenho condições de trabalhar para outra praça, que é São Paulo, né? Como eles lá têm condições de trabalhar para o Rio de Janeiro, que antes se era um personagem nosso, tinha o estúdio pagar passagem, pagar hospedagem para o dublador ir para lá, porque o cliente fazia muita questão, ou vice-versa. Hoje em dia grava-se via internet. Mas isso dá um distanciamento também muito grande, porque hoje em dia a gente não vê, até mesmo nas salas de espera dos estúdios, não vê-se mais as pessoas com tanta frequência que a gente via. Meio estranho ainda, sabe? Tá voltando. Né? E esse avanço também está trazendo uma preocupação, né? Por conta da inteligência artificial. Isso que eu ia perguntar agora. Como é que você está observando isso? O que se fala do meio, né? Eu sei que, inclusive, tem um tipo de inteligência que pegaria a voz do artista original e faria ele falar todos os outros idiomas que você quisessem, praticamente eliminando a dublagem, né? Como é que vocês veem isso? Inclusive, essa é a inteligência artificial. Inclusive, a Globo usou no programa que ela está passando no Globoplay. Naquele documentário do avião. O documentário do avião, o voo, sei lá... O voo da França, né? Isso. Alguns relatos ali que você escuta a pessoa falar, não é um dublador que fez aquilo, foi a inteligência artificial que pegou a voz do ator lá fora e transformou, botou ele falando em português, entendeu? Com a voz dele falando em português. Então isso já acontece. Só que isso eu acho que tira naturalidade, eu começo por aí, tira a naturalidade do processo, para quem está escutando principalmente, porque a inteligência artificial ainda não é
inteligente o suficiente para sentir emoções. E por mais que ela vá buscar em cima da voz original ali para trazer para outro idioma, ela não vai conseguir trazer a emoção, porque a emoção do italiano não é a mesma emoção do brasileiro, a emoção do americano não é a mesma emoção do brasileiro e por aí vai, né? E eu acho que isso é muito complicado. A gente está aí num processo de luta para conseguir, não só a dublagem, mas vários setores do meio cultural, principalmente, para a gente conseguir que seja, que hajam leis que possam... Barrar um pouco, né? Esse uso indiscriminado, né? Exato, porque o que acontece? Existem pessoas na internet que vendem plataformas, né, vendem aplicativos, onde você pega a minha voz, coloca a tua, tu grava um texto com a tua voz, aí vai lá, escolhe no aplicativo a voz de quem você quer, pega aquela voz ali, o aplicativo faz com que você pareça estar A voz do falando com a outro. minha voz, Uhum, entendeu? uhum. Só que assim, cara, isso é apropriação indébita, isso é roubo, entendeu? É você se apropriar da voz do outro, se apropriar do trabalho do outro, se apropriar... A gente está falando de vozes públicas, de pessoas públicas, né? E também tem a questão da inteligência artificial para deepfake, porque Sim, já está tendo, inclusive, golpe no Instagram, e a gente sabe isso, as disso, pessoas se já passando por acontecendo, outras, né? E aí se a pessoa passando escuta por a voz e outros. fala, é ele. É. Não só em voz, o problema está muito mais avançado, não só em voz, mas em vídeo e voz. Uhum. A pessoa gravar um vídeo e depois jogar ali para a inteligência artificial trabalhar o vídeo com a imagem daquela pessoa, com os movimentos de quem gravou, mas com a imagem daquela pessoa e com a voz daquela pessoa. E aí manda para o pai, manda para a mãe, manda para os Isso, aí familiares. vira golpe. É. Vira um golpe, cara. É absurdo isso. Entendeu? Pois Então a é. gente tem que tomar muito, tem que ter regulamentação para isso. E punição severa também, porque isso é você se apropriar do que não é seu. Uhum. A gente está partindo para o final do nosso programa, Ronald, mas eu Bate-papo queria, tão bom. pois é, muito bacana mesmo. Eu queria que você fizesse duas coisas para mim. Primeiro, realmente, desse um panorama, como você enxerga aí o futuro da dublagem, se ela vai continuar como está, para onde ela vai, e o que você falaria para os seus colegas dubladores, né, nesse dia do dublador. Bom, no dia 29, que inclusive aqui no Rio de Janeiro já está no calendário da cidade, o dia do Olha, dublador É no amanhã, Rio de né, Janeiro. gente? Não, sábado. Sábado. não, Ah, sábado. Tanto é que caramba, no Rio de Janeiro já tem até o calendário? Pois já é. está incluído no calendário da cidade o dia do Não é legal, dublador. Bruno? Nossa, que Pois interessante. inclusive a Selma Lopes está sendo homenageada no dia do dublador numa celebração onde ela vai ganhar a medalha, eu acho, se eu não me engano, a medalha Chiquinho Gonzaga. Olha, E por conta não só do trabalho dela como dubladora, como atriz, a gente nunca pode esquecer que ela é uma maravilhosa atriz. Eu estou falando com vocês olhando para a foto dela comigo ali em cena. Vamos trazer ela aqui no Cegaiado. queremos sim. Olha, vai Vamos tentar ser de novo. ser uma ótima conversa. Selma é maravilhosa. E aí ela está sendo homenageada, né, nesse dia 29, exatamente por conta do dia da dublagem e, claro, óbvio, evidente, de todo o talento que ela representa como atriz e dubladora. Então, o que eu digo para os meus colegas é o seguinte: ninguém solta a mão de ninguém, tá? Porque nesse momento a gente tem que ter união, a gente tem que fazer com que a dublagem seja respeitada como sempre foi, ou até um pouquinho mais. Né? Porque as ameaças existem.
né? Mas eu acho que o, o sentimento humano que os dubladores colocam nas suas dublagens, isso não pode ser substituído por nada nesse mundo. A não ser que seja substituído por outro dublador e passe o mesmo sentimento, né? E viva a dublagem. É isso aí, aplausos, gente. E o aplauso que é. Chegou, aplauso. Demorou um pouquinho, mas chegou. É isso. O aplauso tava dormindo hoje. Olha, Dormindo o aplauso. Ah, O aplauso fica longe, né? Isso que dá. ai, ai. Olha, Ronald, foi um prazer enorme receber você aqui no Cegaiada. A gente tem muito a te agradecer por tanto tempo na dublagem e por tudo que você fez pela gente, né? Especialmente nós com deficiência visual, pela importância, né? Se você quiser fazer um comentário sobre isso, né? O quanto é importante para a gente ter grandes dubladores fazendo grandes papéis e que marcam a nossa vida e proporcionam para quem tem deficiência visual, especialmente, né, que não vai conseguir ler uma legenda ou não domina um outro idioma, ter aquele produto no seu idioma e tão bem interpretado, né? Eu sei que nossos dubladores estão entre os melhores do mundo e você é um deles. E, enfim, te agradecer muito por essa oportunidade e deixar aqui o meu abraço. Muito bom, hein? Para Muito todos legal. os dubladores, né? Parabéns, né? Fazer um registro. Parabéns a todos, porque Parabéns a todos. é um negócio assim sensacional. A dublagem é fundamental. Pois é. Para tudo. Não, em cima disso, Mazinho, quero fazer aqui o registro, acho que eu já devo ter comentado outras vezes, que a dublagem, ela foi fundamental no meu desenvolvimento. Apesar de ser baixa visão, a dublagem, ela foi fundamental para que eu entendesse quem era quem ali, para que meus olhos conseguissem, né, focar nos personagens, e a partir dali eu conseguisse desenvolver um pouquinho o que eu tenho de visão. Então, sou muito grato a todos os dubladores. Mais uma vez, Olha, aplausos antes. Mais uma vez. Olha, eu só tenho que agradecer a vocês pela oportunidade de estar falando sobre esse trabalho, porque eu acho que a dublagem é primordial, como eu já disse. Eu acho que a dublagem une pessoas, como vocês estão trazendo esse feedback aqui para mim agora, estão confirmando o que eu já penso. A dublagem, ela une pessoas, ela transforma, ela faz com que as pessoas se sintam literalmente iguais, mesmo que diferentes. Então, eu não tenho muito mais o que dizer, senão primeiro agradecer a Deus por conta da minha profissão, por conta dos meus dons. Um dom, né? É isso mesmo. Pois é, e assim, só tem que agradecer. E agradecer vocês pelo convite, tá? Foi muito bom aqui bater esse papo com vocês e dizer assim para a comunidade e dos deficientes visuais que a gente faz, eu acredito muito, eu estou falando por mim, mas acredito que esteja falando por muitos colegas, a gente também faz a dublagem pensando em vocês, tá? Porque não é diletantismo, não é querendo enfeitar o pavão, mas assim, quando a gente entra no estúdio, a gente entra querendo dar o melhor e sabendo que lá do outro lado, quando a produção vai para as telas, alguém está assistindo e está acreditando que realmente aquele personagem fala português. É você, né? No caso, a sua voz, né? É isso. Exato. Exatamente isso. Obrigado mesmo. Obrigado nada, obrigado a todos nós aqui. Ficamos muito honrados. É isso aí. Mais uma vez, mais um podcast sensacional, hein? Com sucesso, concluído com sucesso. Para você que está aí na nossa sintonia, você que quer contar também a sua história, entre em contato com a gente, vai ser bom demais, porque cada um tem a sua história, né? Assim como o Ronald, todos nós temos uma história para contar, então entre em contato aí, deixe seu comentário,
Deixa aí nos comentários também, aproveitando o dia da dublagem, qual é a importância da dublagem na vida de vocês. Comente aí embaixo, que é muito importante. Deixa o seu gostei, tá? Tem muita gente se inscrevendo no nosso canal, curtindo os nossos vídeos, mas não deixa o like. Deixa o like, por favor, minha gente. É muito importante pra gente, tá certo? Valeu, minha gente. Vamos que vamos. Até o próximo podcast. Tamo junto e até semana que vem. Tchau, gente! É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez para você que acompanhou até o final. Mais uma super entrevista. Obrigado, Ronald. Obrigado, Marzinho. Obrigado, Bruno. Especial obrigado aos nossos seguidores. Meu Deus, fala aí. Beijinhos pra Thaís, ó.